Estapar. Você sabia que sua empresa pode ter a infraestrutura de tecnologia financeira que todos os dias está por trás de milhões de transações? Estou falando da Cellcoin. Opere como uma plataforma de banking robusta com esteira de crédito integrada de ponta a ponta, além de um portfólio completo de pagamentos e acesso ao Open Finance. Seja qual for o seu segmento de atuação, a Cellcoin potencializa seus negócios. Acesse cellcoin.com.br e fale agora mesmo com um de nossos especialistas. Informação, prestação de serviço, análise. Bandeirantes. Vamos falar de nível técnico? O Brasileirão Série B está de volta na ESPN. Assista a mais de 300 jogos ao vivo pelo plano premium do Disney Plus. Quem sobe? Quem desce? Quem vai virar herói? Quem vai virar meme? Na série do futebol raiz, tudo pode acontecer. E tem coisas que só acontecem na Série B. Assista pela ESPN com o plano premium do Disney Plus. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Condição do trânsito pela Avenida Salim, Fará, Maluf, no sentido da Marginal do Tietê, é de lentidão da passagem pela Avenida Sapopemba até a altura da Radial Leste. Depois dali melhora e tem lentidão no acesso à ponte do Tatuapé. Para a Vila Prudente, lentidão na ponte do Tatuapé até a Ulisses Cruz e depois da Radial até a altura da Rua do Acre. Depois dali a condição melhora bem. É agora. Convocação de ofertas Toyota. Faça a melhor jogada e saia de Corolla Cross híbrido. Neste mês, entrada mais parcelas de R$ 2.460. Você acompanha Bandeirantes Acontece. Minuto da Copa do Mundo da FIFA 2026. Oferecimento Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Motiva, você nos move. Votorantim Cimentos, da fundação ao acabamento, é bom demais. Hotéis.com. A cada 10 diárias você ganha uma de recompensa na Hotéis.com. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Somente para maiores de 18 anos. Uma epidemia de ebola na República Democrática do Congo liga o sinal de alerta na FIFA. De volta após 52 anos, a seleção africana está no grupo K, ao lado de Portugal, Colômbia e Uzbequistão. O país registra mais de 130 mortes, 516 casos suspeitos e outros 33 casos confirmados. A OMS considera como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. O ebola se espalha por contato direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infectados e tem uma taxa de mortalidade de 50%. Zaidan, não dá tempo para mais nada, até estouramos aqui, peço desculpas ao pessoal do Resenha, estouramos 1 minuto aqui, mas a gente agradece a todo mundo pela audiência, pelo carinho. Vem aí a turma do Resenha, eu volto amanhã 10 da manhã e claro, com a repercussão da pesquisa Datafolha, presidente Lula abrindo uma vantagem aí sobre Flávio Bolsonaro após a repercussão aí do filme, do caso Dark Horse. A gente vai comentar essa questão aí da pesquisa amanhã na programação aqui da Bandeirantes. Tchau, Zaidan. Tchau, tchau, até a próxima. Termina aqui Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Juntos
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Carlos Batista. 17:04. Alô, alô, Brasil! Brasil! Está no ar. Esporte em Debate até às 19h30. Muita informação, opinião e debate. Aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E também lá no meu portal, lá no meu canal, no youtube.com/Portal Carlos Batista. Você participa do Fala Galera. Mesmo em meio a mais uma grande polêmica fora das quatro linhas, você ainda acredita que a Ponte Preta tenha forças para buscar os 3 pontos em Maceió? Opine 971021493 971021493. Você manteria Herbert na equipe titular do Guarani? Bugre é favorito contra o Barra em Santa Catarina? Opine 971021493 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte. Em meio à turbulência fora das quatro linhas, Ponte visita o CRB no próximo domingo, às 16h30, no estádio Rei Pelé. Desentendimento em reunião realizada entre jogadores e diretoria deixa clima ainda mais pesado no Moisés Lucarelli. Situação gerou o afastamento de Brian Borges do elenco alvinegro. David Braz e Saravia pedem rescisão de contrato e não devem mais vestir a camisa da Ponte Preta. Rodrigo Santana tem futuro incerto no Moisés Lucarelli, mas comandará a equipe na partida diante do CRB. Com o contrato chegando ao fim, Diego Leão não deve renovar com a Ponte Preta. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Brian Borges bate boca com Eberlin e é afastado e vira desfalque. Pautas do Guarani. Guarani visita o Barra amanhã às 17h em Santa Catarina, podendo até assumir a liderança da Série C. Jogo que terá transmissão aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band. TV aberta de graça e também no Band Play. Baixe o aplicativo, é de graça. E você acompanha o jogo em qualquer lugar do Brasil. Hélio Cizenando conta com os retornos de João Paulo e William Farias, além de Jonathan Costa, e pode promover mudanças em todos os setores da equipe. Com as suspensões de Henrique e Nayan, Rian deve estrear com a camisa do Guarani neste sábado contra o Barra. A atual diretoria entra em recurso
para tentar suspender as novas eleições. Destaque do portal carlosbatista.com.br. DM libera dupla e Hélio testa escalação com mudanças contra o Barra. E tem as pautas do dia, notícias que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. Pauta 1. STJD rejeita pedido do Santos para anular jogo contra Coritiba. Peixe moveu a ação pela substituição por engano de Neymar. O clube alegava que houve um erro de direito ao ser impedido da permanência do camisa 10 em campo, quando a comissão técnica preparava a saída de Escobar. Pauta 2. O Palmeiras anunciou a contratação do zagueiro Alexander Barbosa na manhã desta sexta-feira, dia 22 de maio de 2026. O contrato é válido até dezembro de 2028, com a chance de extensão por mais uma temporada. A estreia só vai ocorrer a partir da abertura da janela de transferências no dia 20 de julho, após a paralisação para a Copa do Mundo. Fernando Diniz é o dono da maior invencibilidade entre os técnicos de toda a história da Libertadores. Na noite desta quinta-feira, o Corinthians ficou no empate em 1-1 com o Peñarol no Uruguai. Garantiu a primeira colocação no grupo e uma rodada de antecedência. E de quebra viu seu treinador atingir a marca histórica com 19 jogos sem ser derrotado na competição. Pautas, notícias que não têm ligação com os clubes de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17:10, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta. Daqui a pouco, dentro do noticiário da Macaca, vou trazer todos os detalhes desses problemas extracampo da Ponte Preta. Saída de atletas, discussão entre jogador e diretor do clube, a Ponte Preta sendo processada por padaria aqui da cidade de Campinas. Daqui a pouco, todos os detalhes dessa situação da Macaca. Pelo lado do Guarani, o elenco do Bugre realizou nesta sexta-feira o último treinamento antes do duelo de amanhã contra o Barra de Santa Catarina. Daqui a pouquinho, dentro do noticiário do Guarani, o Breno Beretta vai trazer o provável time do Hélio Cizenando. Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda like, manda joinha, manda aí um joinha para nós e você nos ajuda no fortalecimento do canal. E também muito obrigado pela audiência, você que está no meu canal, no youtube.com/Rádio Bandeirantes, aliás, no youtube.com/Portal Carlos Batista. E em ambos, se você não é assinante, seja, não paga nada, é de graça. Muito obrigado pela audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Aposte em Flamengo e Palmeiras na KTO.bet.br. O Brasil inteiro tá de olho no duelo de gigantes. E pra dar um tempero a mais, tem chance extra na KTO. Você aposta a partir de R$1 e se não acertar, ganha até R$30 em apostas grátis. É fácil assim, pode apostar. Confira os termos e condições e aposte em KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Na Sanasa, a inteligência artificial gera eficiência real. Sensores monitoram a distribuição 24 horas por dia, identificando vazamentos que a equipe da Sanasa conserta para evitar desperdícios. Graças a esse processo, Campinas já preservou água potável suficiente para abastecer uma cidade de 60 mil habitantes por 3 meses. Como resultado dessa iniciativa, a Sanasa foi indicada ao Global Water Awards 2026. Sanasa, tecnologia para uma Campinas melhor para todos. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h16, hoje até às 19h30. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. 17, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa tarde.
Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta fria sexta-feira. Mesmo em meio a mais uma grande polêmica fora das 4 linhas, você ainda acredita que a Ponte tenha forças para buscar os 3 pontos em Maceió? O futebol tudo é possível, mas é pouco provável que isso aconteça. A tendência, tomara que não, mas a tendência é a Ponte perder mais uma no campeonato. Você manteria a Herbert na equipe titular do Guarani? Bugre é favorito contra o Barra em Santa Catarina? Não, não é favorito. E eu daria oportunidade para o Mirandinha. Eu acho que o Herbert pode esperar um pouquinho, ficar no banco. E a oportunidade eu daria para o Mirandinha. Batista. 17-18, ouvinte no ar. Era dupla e Hélio. Fala, Batista, boa noite, é o Marcelo de Campinas. Bom, o que estão fazendo com a Ponte Preta é um escárnio, é nojento. É uma das coisas mais horrorosas que eu já vi no futebol. Acabaram com o nome da Ponte Preta. Se a atual gestão não consegue fazer nada, pede o boné e vai embora. Os caras não pagam os jogadores e querem que o jogador fique quieto. Não pode discutir, não pode bater boca. Os caras vão fazer festinhas de diretor. Não pagam os caras estão tudo ferrado aí, os caras vão fazer festa. Ninguém fala nada, Conselho Deliberativo não fala nada, imprensa não fala nada, torcida organizada não fala nada. O Eberlin faz o que bem entende na Ponte Preta. Ele faz o que ele quer. Acabou com a Ponte Preta, acabou com o nome da Ponte Preta, acabou com tudo. É horroroso, é uma vergonha, é uma tristeza. Infelizmente, a Ponte Preta para voltar agora ao cenário brasileiro, para voltar a ser um time respeitado, vai depender de muitos e muitos anos, se conseguir voltar. Ou que esses caras vão embora e entra alguém com dinheiro. Pelo amor de Deus, que triste, cara. São 17h20. Boa tarde, Batista. Você ou alguém da equipe saberia me dizer o porquê a torcida jovem da Ponte, desde o início do campeonato, não tem comparecido no local destinado a ela, com as suas faixas e instrumentos? O local tem ficado vazio em dias de jogos. José Roberto Pucci, Jardim Garcia. A torcida jovem foi punida. 90 dias de punição. Vai terminar em junho. Então ainda tem mais um mês de punição. E aí só depois poderá voltar a frequentar aí o local onde é destinada a torcida jovem. Então o motivo é, já que você está querendo saber, né? Qual é o motivo, José Roberto Pucci? O motivo é a punição imposta pelo STJD. O Batistão, na verdade, foram 5 jogos que a torcida jovem pegou, inclusive voltou já ao seu espaço determinado ali, ao local tradicional onde fica a torcida jovem. No último jogo contra o Londrina, os torcedores já puderam utilizar aí os materiais da torcida, blusas, camisetas, bonés, batuques, enfim. Então já voltou na última partida contra o Londrina, mas realmente estava punida por conta dos acontecimentos na final da Série C contra o Londrina. 17h21 em Campinas. Batistão, tô correndo aqui no Parque Portugal, porém ligado no seu programa esportivo. Abraços, Laco. Abraço para você, Laco. Ótima corrida aí no Taquaral. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando sobre o mercado da bola, o Palmeiras está próximo de contratar o Danilo, jogador que está afastado do elenco para não completar a 13ª partida. Ele chegou a negociar com o Zenit da Rússia, que sinalizou uma proposta de 35 milhões de euros, mas deve defender o Palmeiras no meio do ano, a partir do meio do ano. E o Atlético Paranaense está tentando contratar o Rodinei,
Aquele mesmo, o Rodinei, que apareceu bem na Ponte Preta, jogou no Flamengo, jogou no Internacional. Então o Rodinei pode pintar no Atlético Paranaense no meio da temporada, Batista. 17:22. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Ponte ou Guarani hoje? Ponte. Ponte Preta, Pedro Piscinato, chegando com o noticiário da Macaca. Batistão, como eu disse no meu destaque inicial, são diversos problemas aí que vem assolando o time da Ponte Preta dentro e fora das 4 linhas. É claro que o resultado, o desempenho da equipe dentro de campo é um reflexo do que vem acontecendo fora das 4 linhas. Ontem a gente trouxe a informação aqui dentro do Esporte em Debate da saída do uruguaio do Rodrigo Saravia. Ele já havia pedido há algum tempo esse desligamento, foi atendido. Nos próximos dias aí deve sair no BID a rescisão de contrato com o uruguaio. O jogador já não estava feliz, não estava nos planos do técnico Rodrigo Santana, estava também, é claro, insatisfeito com os atrasos salariais, as promessas não cumpridas pela diretoria ponte-pretana. O Rodrigo Saravia, que fez apenas 4 jogos com a camisa da Ponte Preta, foi expulso naquela partida contra o Náutico, prejudicou o time da Ponte Preta naquela oportunidade. E aí, desde o fim do programa de ontem até hoje, diversas coisas aconteceram, diversas novas informações. O David Braz, zagueiro de 39 anos também, um dos mais experientes aí desse elenco da Ponte Preta, também pediu para deixar o clube por todo esse problema extracampo também. O Braz está com 5 meses de salários atrasados desde que chegou ao clube, também muito insatisfeito com as promessas não cumpridas pela diretoria da Ponte Preta, solicitou essa rescisão de contrato. Ponte Preta deve atender esse pedido do jogador. Vale lembrar que ele chegou, fez um contrato ali de 3 meses, um contrato curto. Depois do Campeonato Paulista acertou aí sua renovação, renovou esse contrato até o final da Série B, mas a tendência é que o David Braz não vista mais a camisa da Ponte Preta. Essa documentação, questão de rescisão, deve sair no início da próxima semana e até lá o David Braz vai treinar separado do elenco da Ponte Preta. Pode ser que aconteça aí uma reviravolta, o pagamento desses salários atrasados ou parte desses salários atrasados, o que eu acho muito difícil, não acredito nessa possibilidade, mas caso isso aconteça, pode ser que o David Braz retorne para o time da Ponte Preta, mas como eu disse, nesse momento é pouco provável que isso aconteça. E aí eu acho que a situação mais delicada aqui durante toda essa semana, que foi a discussão que aconteceu ontem no CT do Jardim Olinda entre o Brian Borges, talvez o principal jogador aí da Ponte Preta nessa temporada, o artilheiro da Macaca nesse ano de 2026 com 3 gols marcados. A gente até dizia durante a semana que seria importante o retorno do Brian Borges para essa partida contra o CRB no domingo, mas isso não vai acontecer. No treino de ontem no CT do Jardim Olinda, como eu disse, teve uma reunião ali entre o Eberlin, que é vice-presidente, também diretor de futebol da Ponte Preta, acabou discutindo com o Brian Borges. O Brian acabou fazendo cobranças aí ao Eberlin, e o Eberlin não gostou do tom das cobranças, do jeito que o Brian foi cobrá-lo, né? Por conta justamente
dos atrasos salariais, das promessas não cumpridas por parte da diretoria, e os dois acabaram ali discutindo de uma forma mais séria, um bate-boca, um forte bate-boca, uma discussão acalorada ali no CT do Jardim Olina, e com isso, em forma de punição, até pela forma que o Brian Borges se comportou ali perante ao Ebelin, o Brian Borges foi afastado, não deve viajar com o time para Maceió, portanto não fica à disposição do técnico Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana também, que pode estar com seus dias contados na Ponte Preta. A informação que eu tenho é que após a partida contra o Londrina, o treinador da Ponte Preta pediu para deixar o clube, insatisfeito com todo esse extracampo, sem um material humano de qualidade para trabalhar. Ele entendeu que não tinha mais o que extrair ali daquele elenco, pediu para deixar o clube. A diretoria conseguiu contornar a situação, conseguiu convencê-lo a ficar mais um tempo, e pode ser que a partida de domingo contra o CRB marque aí o fim da linha do Rodrigo Santana na Ponte Preta. Até o momento foram 11 jogos do treinador da Ponte Preta, 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. É claro, não rendeu o esperado, o time da Ponte Preta também, num contexto geral, é muito fraco tecnicamente, mas o Rodrigo Santana também, muito insatisfeito com toda essa situação, pode ser que deixe o clube após a partida contra o CRB. E uma notícia que está rolando, foi confirmada, eu confirmei essa informação, que na quarta-feira teve um evento, um churrasco, uma confraternização, uma reunião no clube da Ponte Preta das Paineiras, entre diretoria e também comissão técnica, uma forma ali de união, de tentar acalmar os ânimos, de tentar convencer o Rodrigo Santana a permanecer no clube. Como eu disse, membros da diretoria, membros da comissão técnica também, e é claro que isso acabou vazando e gerando um certo desconforto com toda a torcida pontepretana por todos os problemas que a Ponte Preta vem enfrentando dentro e fora das 4 linhas. Aí surge essa notícia de um churrasco, uma confraternização ali entre diretores e também comissão técnica. É claro que não pegou nada bem, e não pegou nada bem também com o elenco pontepretano, que encerra amanhã a preparação para encarar o CRB, como eu disse, com todos esses problemas extracampo. Dentro de campo tem 2 desfalques confirmados, o Potker e o Rodrigo Souza estão entregues ao departamento médico também, não vão viajar com o elenco para Maceió, portanto, além de todos esses problemas, mais problemas também dentro das 4 linhas, Batista. 17h30, tá aí o noticiário da Ponte Macaca, que tem pela frente o CRB. CH. Poxa, Batista, fica até difícil você comentar e projetar o jogo diante desse cenário lamentável, né? Em todos os sentidos. Técnico pedindo para ir embora, foi convencido a ficar até domingo, elenco curto, desfalques importantes e esse clima de discussão, de desentendimento. O grupo nitidamente perdeu a confiança nos mandatários da Ponte. Lamento muito isso. E quando isso acontece, fica difícil segurar. Só tem uma maneira de resolver: pagar. Se não pagar, né, eu comentei isso na hora do almoço, vou repetir aqui, não é? Matematicamente, a Ponte no segundo turno, por exemplo, pode fazer mais de 30 pontos. Mas com esse elenco aí, vai conseguir? Vai conseguir contratar no meio do ano para melhorar ou tentar melhorar o time, sendo que os problemas se arrastam desde o ano passado? Veja só você, se a Ponte fizer o dobro dos pontos até o final do primeiro turno, 14, ela tem que fazer 27 pontos no mínimo no segundo turno. Vai conseguir? Não sei. É possível. São 10 vitórias. É possível? É possível. Mas, historicamente, a gente sabe que dificilmente existem casos que aconteçam. Então, a situação, ela é, neste momento, muito grave. Não precisa nem ser um expert para projetar uma tragédia. A tragédia já está instalada. Essa é a realidade. Aí tem uma matéria aí rolando, depois o Pedrinho vai, até panificadora está processando a Ponte por falta de pagamento. E a coisa está tomando um volume que eu, sinceramente, eu não sei como é que as pessoas da Ponte conseguem tocar o dia a dia. Não é?
E quando a torcida cobra da gente providências, nós não temos aqui o dever de tomar providência nenhuma. Nós temos o dever de informar corretamente aquilo que está acontecendo. E a cobrança, eu acho que a cobrança mais forte é da situação, né? A situação geral do clube. Mal caiu na Série A1, está na penúltima colocação da Série B, com todo esse desentendimento entre as pessoas que estão tentando trabalhar, mas como é que vai trabalhar sem receber? Então, eu, sinceramente, eu tenho dito isso, né, Batista? Você sabe disso. Desde o Campeonato Paulista que eu estava extremamente preocupado. E o silêncio do presidente da Ponte me deixa mais preocupado ainda. Que eu tenho por conta muito respeito pelo Dr. Torrano, pela história que ele tem, pela pessoa que é, mas nitidamente o plano, se é que ele teve ou tinha algum plano para tirar a Ponte dessa situação, não está funcionando na prática. E quem tem que tomar a providência? O Conselho Deliberativo, né? O Conselho que precisa cobrar essa diretoria porque que as coisas não acontecem. E eu ouço uma coisa aqui, outra ali, e parece que está tudo certo. Aí eu sou obrigado a ouvir, não, porque nós precisamos dos verdadeiros pontepretanos. Ô, gente, pelo amor de Deus, tem atleta que está recebendo, está sem receber há 6 meses, 8 meses, 11 meses, como é o caso do Brigatti, falou aqui essa semana. Será que o jogador de futebol está errado em cobrar o seu direito? Algumas pessoas acham, sinceramente, que o jogador tem mais paixão pelo clube do que pela própria família. Desculpa, fica até difícil projetar, eu vou projetar rapidamente. Se tudo tiver dentro da normalidade, a Ponte, infelizmente, perde mais um jogo no domingo, Batista. Ô Batistão, só para concluir o noticiário aqui da Ponte Preta, falando sobre mais um processo aí que a Ponte Preta recebeu por conta dessa padaria. A matéria é do Heitor Ismeriz, do Globoesporte.com, e é uma padaria bem famosa aqui na cidade de Campinas, todos nós já passamos por lá, e cobra aí uma dívida de R$53 mil por falta de pagamentos desde maio de 2025, portanto 1 ano aí que a Ponte Preta não arca com as responsabilidades ou com os compromissos junto a essa padaria bem famosa aqui na cidade de Campinas, e por isso foi processada a Ponte Preta. Batista. São 17h35. Batista Luiz, do Jardim do Trevo. Sabe dizer quantos Transferban a Ponte tem hoje? Se já tem 2 e quase indo para o 3º. São 2, né, Pedrão? Que já está vigente na FIFA é um só, que é o clube paraguaio, que a gente ainda não conseguiu descobrir qual clube é esse, mas pode ser que em breve apareça um segundo por conta da dívida com o Luiz Aquim. Mas nesse momento, apenas aquele transferban da FIFA, o transferban que a Ponte Preta havia sofrido por parte da CNRD, já foi derrubado. Boa tarde, Batista, você e a bancada. Batista, Ponte Preta está sendo processada até por uma padaria. Neste caso, logo vai aparecer um processo de uma hamburgueria que tem por ali nas imediações da ponte. Certo, Batista? Sou o Toninho de Hortolândia. Ponte Pretano, um abraço. São fornecedores, né? No caso da padaria, forneceu lá o pão. Não sei se tem outros produtos também, mas o fornecedor, se não recebe, é um direito dele entrar na justiça. Assim como o jogador, também é um direito dele em promover a ruptura do contrato. O que o jogador não pode fazer, e falei a respeito disso hoje no programa Os Donos da Bola. Existe um contrato, mesmo o jogador não recebendo, ele não pode abandonar o clube, porque corre o risco de ficar pior do que está. O clube depois pode processar o jogador
porque não cumpriu o contrato. Existe um contrato, tem cláusulas, o jogador não podia nem ter abandonado a concentração. Só isso já é motivo para que o clube entre na justiça contra o jogador. O jogador pode entrar na justiça e pedir a quebra de contrato? Sim, não está recebendo. Agora, enquanto o contrato dele estiver vigente, ele tem a obrigação de desenvolver lá as suas atividades pelas quais ele foi contratado. É jogador de futebol, ele tem que comparecer para se concentrar, já que a escala de trabalho tem que comparecer para fazer a viagem. Depois, através de um processo na justiça que produzir a quebra do contrato, aí sim, ele está livre até para acertar com outra equipe. E tem um detalhe, a janela está fechada. Então, se o jogador imagina que ele vai abandonar a Ponte e imediatamente vai para uma outra equipe, não vai, porque só dá para inscrever jogador a partir do dia 20 de julho, quando abre a janela de transferência chamada janela de inverno. Até lá ele tem que ficar parado. E também tem um detalhe, quantos jogos a Ponte fez no campeonato até agora? 10 jogos, é isso? 9. 9 jogos. 9 jogos. Está indo para a 10ª rodada. Então, pelo regulamento do campeonato, não pode fazer 12 partidas. Pode fazer 11, mas se fizer a 12ª, aí ele não poderá mais jogar na Série B. Pode jogar na Série A, ou então na Série C, ou na Série D, ou então uma transferência internacional. Então, se ele está afim de deixar a Ponte, tem que entrar com o processo na justiça e pedir a quebra de contrato. A partir deste momento, ele está livre para acertar com qualquer outra equipe, desde que não tenha feito as 12 partidas no caso da Série B. Repito, ele pode jogar numa outra equipe. Pode jogar aí na Série C, pode jogar na Série A, ou na Série D, ou uma transferência internacional. Mas na Série B não poderá jogar. Por enquanto não tem nenhum jogador que completou 12 jogos, porque a Ponte ainda não fez 12 jogos na competição. No caso do Brian Borges, eu não sei o que é que aconteceu. Qual foi o nível desse bate-boca? Parece que foi algo realmente bastante grave o que aconteceu entre o diretor e o jogador de futebol. Agora, punir o Brian Borges afastando o jogador da equipe é punir a própria Ponte Preta, porque a Ponte depende do Brian Borges. Hoje é o melhor jogador que a Ponte tem para realizar as partidas. Jogador que marca gols, é um jogador versátil, atua em várias posições. Então esse tipo de punição me parece que é um tiro no pé, porque poderia tentar um outro caminho. Poderia, por exemplo, uma multa, se é que realmente foi algo muito grave, né? Com ofensas, talvez aí chegando quase a vias de fato. Eu não sei se aconteceu isso, estou dizendo se aconteceu. Aí, claro, é evidente que há necessidade de uma punição. Agora, afastar o jogador do time, aí a Ponte está se punindo. Ela se pune, ela pune o jogador e acaba se punindo também. 17h41, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde, amigos do nosso Esporte em Debate. Antes de mais nada, com todo respeito ao ouvinte que falou agora aí, né? Ninguém fala nada, a torcida não fala nada, não sei quem não fala nada, e imprensa não fala nada. Pô, mais do que nós estamos falando aqui, você não pode distorcer a função da imprensa.
A função da imprensa é noticiar e opinar, e até denunciar. Então, tudo que está acontecendo está sendo noticiado e nós estamos dando aqui a nossa opinião, né? Eu, antes do início do Campeonato Paulista, e foi no ano passado, eu cheguei a sugerir aqui uma situação de que, se não fosse possível tocar, que as pessoas deixassem para quem eventualmente tivesse condição de ajudar, ou que chamasse gente de fora, que acabassem com os rachas políticos, com o revanchismo e tentassem uma composição pelo bem maior, que é a instituição. Eu tive problemas com isso. Tive problemas, né? E não vou detalhar aqui publicamente, porque não me permito fazer isso, até para poupar os nossos ouvintes. Agora, mais do que nós estamos falando, eu falei hoje nos Donos da Bola o seguinte, que se não tiver uma mudança, se não tiver um aporte de capital grande, né, um novo rumo, uma nova parceria, uma nova gestão, sendo inclusive com as pessoas que aí estão, mas com recursos, com pessoas vindo para ajudar, com parcerias sendo estabelecidas, ou seja, uma mudança de 180 graus. Não é de 360, que aí volta no mesmo lugar, hein? 180, é do outro lado. Mudança diametralmente oposta. E se nós estivermos aqui ainda, isso não nos pertence, espero sim que estejamos com saúde e com lucidez, nós vamos comentar a Ponte, nós vamos falar da Ponte e trabalhar nos Jogos da Ponte e fazer o programa aqui com o noticiário da Ponte em 2028 na Série D de dado. Porque esse ano, desse jeito que está aí, não escapa mais. Não tem. Agora, claro que tem jeito. Tem que mudar todo esse estado de coisas. Como mudar? Está difícil. Quem é que vem para investir? Qual que é a abertura que existe para investir? Existe diálogo? Existe vontade política para isso? Eu espero que exista. Porque todo mundo que está lá é inteligente, sabe interpretar os fatos. Agora, às vezes a vaidade é maior do que a vontade de encarar a realidade. E a realidade hoje é essa. É C no ano que vem e D em 2028, se não fechar as portas antes. Porque a situação é caótica. E eu acompanho o futebol de Campinas e, por consequência, a Ponte, desde a segunda metade dos anos 60. E a Ponte já passou por muitas situações muito ruins, gravíssimas, complicadíssimas. Mas essa daqui não tem precedentes. Essa é a mais grave de todas. Então, o que nós mais podemos fazer respeitando as pessoas, hein? Estou falando de resultados da administração, dos efeitos que isso está gerando. Então está aqui feita a dantesca e realista previsão. Não tem como sair. Ah, você queimou a língua, tá vendo? Apareceu aqui o Messias. Apareceu aqui um parceiro que saneou tudo, resolveu as emergências, reforçou o time, pagou as coisas mais graves, pagou os processos mais agudos, pagou aqueles que já estavam em fase de execução, resolveu o transfer ban, reforçou o time e a Ponte subiu para a Série A. Eu rezo por isso. E não é contra as pessoas. As pessoas que estão lá, o resultado fala por elas. Não tenho que falar mais nada. Nem o Batista, nem ninguém aqui. Nem o Breno, o CH, o Glegner, enfim, o Pedrinho. A gente noticia tudo o que está acontecendo. Agora, essa é a função da imprensa. Não atribuam para a imprensa algo que não está
A imprensa pode até ter partido, como tem aqui na política brasileira. A imprensa tem partido, por interesses. Torce pelo A ou pelo B. Deveriam torcer pelo Brasil. Mas torcem pelo lado A ou pelo lado B por interesse. Essa é a verdade. E eu não estou citando o nome de ninguém, mas todo mundo sabe o que eu estou falando. Mas mesmo torcendo, o que ela faz? Ela noticia os fatos e opina. Às vezes até de forma tendenciosa. Nós aqui não. A gente noticia, fala tudo o que está acontecendo e expressa a nossa indignação e a nossa preocupação e até a nossa tristeza. Fora isso, sai da mão, pô. O que nós vamos? Nós vamos propor impeachment? Eu não sou do conselho e também acho que não é esse o caso. Nós vamos pôr grana? Eu não sou investidor no futebol. Nem o Batista e nem temos grana para isso. Nem o CH, ninguém aqui. Então a gente noticia e opina. Fora isso, o que mais nós podemos fazer? Agora vem o ouvinte e fala, e a imprensa também não fala nada? Pô, a imprensa às vezes, ela chega a ser ameaçada por algumas coisas que são colocadas aqui. Ameaçada de não poder entrar no estádio, ameaçada de outras coisas mais graves. Tudo. E a gente não tem medo de nada. A gente só tem medo que a Ponte feche as portas. E o Guarani também. Estou falando aqui genericamente, não é especificamente da Ponte. Agora, não distorçam o papel da imprensa. A imprensa noticia, cobra. Estou dizendo que tem que mudar, tem que tentar inverter o eixo, tem que mudar o modus operandi, a gestão, a maneira de gerir. E não dá, não é possível, nesse momento não é possível. Então tem que se tomar outras providências, mas não é a imprensa que toma. E o clube tem o seu conselho deliberativo, para mim, omisso. E tem um conselho fiscal inexistente. Hoje a Ponte gravita em torno da diretoria executiva. E estamos conversados. E ela está sendo veementemente cobrada. Ah, mas por que em outras oportunidades, por muito menos do que isso, a torcida foi para cima? Bom, aí tem que perguntar para a torcida. Eu não sou torcida. Eu não sou torcida, eu sou da Crônica Esportiva. Então é isso. Eu torço muito para que as pessoas que lá estão, agora falando da Ponte especificamente, que encontrem esse caminho o mais rapidamente possível. Agora, querem saber o que vai acontecer lá em Maceió? A Ponte vai tomar outro cacete. Quase que não tem time para pôr em campo. Não vai Brian Borges. Não vai o Potker. Não vai o Rodrigo Souza. Não vai o David Braz. Não vai o Saravia. Quem é que vai pôr em campo? A molecada já está de sobreaviso, é isso? Será que tem passagem comprada aí já? Quem mais que não vai? E o jogo é só domingo, hein? Hoje é sexta ainda. Qual vai ser a próxima atitude de protesto dos jogadores? Eles têm uma imagem a zelar. Eles têm uma carreira para cuidar. Então tá tudo muito ruim, é muito preocupante. Nós estamos aqui, noticiando e à disposição, naquilo que a gente puder ajudar. Fechando, Tigrão. Fora isso, companheiro, não tem o que fazer, né? Perfeito. Não tem. Existem os órgãos competentes para isso dentro do clube. Cobrem estes colegiados. E não a imprensa, que também não joga, não entra em campo. Para mim não dá mais. São 17h51, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17 horas e 54 minutos, hoje até às 19h30. Aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional. Apenas R$ 69,90 para retirar no Ponto 10. Vou repetir. Pizza grande apenas R$ 69,90 para retirar lá no restaurante. Sabores calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto, milho. Peça a sua e faça aquela festa onde você quiser, na empresa, na sua casa, lá com o pessoal do futebol. Mas, se preferir, fique lá na comodidade do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Salão climatizado é sensacional também. E lá você tem rodízio de pizza, somente R$ 59,90. Rodízio de pizza no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, só R$ 59,90. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Cerveja garrafa, 600 ml a partir de R$ 10. Chega mais, que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Fica no centro, região central de Campinas, nas noites de terça a sábado. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. São 17 horas e 56 minutos em Campinas. Informações do Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê.
Bom, Batista, o Guarani já viajou para a cidade de Itajaí, né? O Guarani já tá lá em Santa Catarina, desceu em Navegantes, vai enfrentar o Barra amanhã, jogo marcado para 5 da tarde, transmissão na tela da Band e também aqui na Rádio Bandeirantes. E já já eu vou passar o time do Guarani em primeira mão que vai jogar amanhã diante do Barra. Já já, mas antes nós vamos acompanhar uma entrevista exclusiva que eu fiz com o técnico do Barra, o Bernardo Franco. Ano passado eu conversei com ele aqui mesmo, tanto na Rádio Bandeirantes, na tela da Band também. Ele falou quando ele era técnico do Brusque. Vale lembrar que o Guarani e o Brusque ficaram para trás na fase final da competição, estiveram no mesmo grupo, inclusive. O Guarani venceu aqui em Campinas, só que lá em Brusque, em Santa Catarina, o Guarani perdeu o jogo de virada, aquele jogo que o Bruno Santos foi expulso, que ele abriu os braços e foi expulso, o Guarani tomou uma virada, e o Bernardo Franco, que é bom treinador, é da nova geração, assumiu recentemente o Barra, faz 2 meses que ele assumiu o Barra. Vamos acompanhar então essa entrevista exclusiva com o técnico Bernardo Franco. Bom, nosso contato nesse momento na tela da Band e na Rádio Bandeirantes é com o técnico Bernardo Franco. Aliás, um prazer falar com você mais uma vez. A gente conversou no ano passado, quando você era o técnico do Brusque, e o Guarani e o Brusque ficaram pelo meio do caminho, né? Não conseguiram um acesso na segunda fase, na fase decisiva da Série C do Brasileiro. Inicialmente falando sobre o Barra, time que você comanda nesse momento, eu queria que você falasse a respeito da estrutura que você encontrou o Barra. São 2 meses de trabalho praticamente, vocês deram muito trabalho para o Corinthians na Copa do Brasil. E eu queria que você falasse desse atual elenco, né? Como que você encontrou esse atual elenco e quais são os objetivos do Barra na Série C do Brasileiro, que é um estreante, né? Já é buscar a classificação para buscar um acesso, é a permanência na competição? Um abraço para você. Oi, Breno, é um prazer falar contigo, obrigado pelo convite. Eu chego no Barra nesta temporada, após o estadual, a conquista do campeonato estadual. Encontro um clube extremamente organizado, um clube que tem uma ótima estrutura, um projeto esportivo consolidado, então a gente está muito feliz de poder estar à frente do Barra. Fizemos agora recentemente 2 jogos pela Copa do Brasil contra o Corinthians, o atual campeão, fizemos 2 grandes jogos, por detalhes a gente acabou não conseguindo buscar essa classificação, mas agora o nosso foco é todo na Série C, é a primeira Série C do Barra, então a gente também tem aprendido muito nesses primeiros jogos, A equipe hoje vem de uma invencibilidade de 6 jogos, temos apenas uma derrota. Então essa regularidade para nós é fundamental dentro da competição, E a gente almeja primeiro atingir uma pontuação segura, sem correr riscos, e depois, claro, sonhar em classificar entre os 8 e brigar pelo acesso. Então tem sido dessa maneira que a gente tem construído o nosso trabalho. Agora sobre o jogo contra o Guarani, Bernardo, o que você tem para falar a respeito do seu time, Você tem algum desfalque importante, tem retorno importante na equipe? Pelo que eu vi das últimas escalações, tem o Vinícius Popó, que o Hélio Cizenando conhece bastante, e ele conhece bem o Hélio Cizenando e pode passar informações para você, porque trabalharam juntos no Capivariano por mais de uma oportunidade. Tem no ataque o Gabriel Silva, que o ano passado jogava no Guarani, mas não foi bem no Guarani, E o que você pode falar desse time e também do adversário que você vai enfrentar no sábado, no caso o Guarani, até porque o Guarani vai querer recuperar os pontos perdidos fora de casa e sempre tem proposto jogo, diferente do ano passado que o Guarani era um time mais reativo. Você também tem proposto jogo pelo lado do Barra? A expectativa é de um grande jogo. A gente sabe que o Guarani é uma equipe que tem um dos maiores investimentos da Série C, é uma equipe com muita tradição, após a chegada do Hélio, uma equipe que tem um modelo de jogo muito claro, muito agressiva, muito competitiva, que também propõe o jogo, assim como nós, Jogando dentro de casa, a gente tem feito bons jogos, Nem sempre a gente consegue traduzir tudo isso em gols, em vitórias, mas acredito que vai ser um confronto muito aberto, A gente tem jogadores que já passaram pelo Guarani e conhecem bem o clube, Que tem também capacidade para poder
ser decisivo a nosso favor. Então a gente tem estudado muito a equipe do Guarani, sabe dos desfalques que eles têm, né, do retorno também de atletas que estão voltando aí para a equipe principal. Então a gente está monitorando todas as informações, né? A gente também tem mais um treino ainda pela frente para poder fechar a preparação para esse jogo. Mas o que eu espero é um jogo muito aberto, né? Que as duas equipes vão procurar o gol a todo instante, né? E a gente tem sido uma equipe muito equilibrada, né? Temos marcado mais gols do que sofridos, isso é importante dentro de uma competição, né? A gente não abre mão desse equilíbrio, né? E a gente sabe que uma vitória nos coloca numa condição dentro do G8 e a gente vai buscar isso nessa próxima partida. Bernardo, é público que a folha salarial do Guarani hoje é a maior da Série C, tá na casa de 2 milhões de reais. É um pouco maior do que no ano passado, que já era a maior folha depois das contratações que o Guarani fez. Quanto que tá mais ou menos a folha do Barra hoje de investimento? E eu queria que você falasse também a respeito dessa Série C, como que você tá vendo em comparação com o ano passado, porque o ano passado você comandou o Brusque, né? O Brusque chegou na fase final, assim como o Guarani chegou na fase final. O que você vê de diferente que dá para aproveitar e fazer com o Barra? A gente sabe do poder de investimento que o Guarani tem, né? E nesta temporada, se não for a maior folha salarial, é uma das maiores, né? Com certeza. Mas montou um elenco muito equilibrado, muito competitivo, né? E que permite o Guarani brigar pelo acesso, com certeza, né? Mas a gente também sabe, né, que o poder de investimento por si só, né, não é suficiente. Então a gente, olhando a tabela, vê equipes que têm um investimento próximo disso, mas não estão tendo o mesmo desempenho, né? Estão tendo mais dificuldades. Então hoje o nosso orçamento, ele é um orçamento bem mais modesto do que o do Guarani, né? Mas que nos permite competir, né? Brigar por essa classificação e depois sonhar com acesso. A gente sabe também que vai ter uma janela em breve, né, de transferências que podem mudar o rumo de toda a competição, porque equipes que vêm se destacando podem perder jogadores para divisões acima, né, assim como equipes que não vêm tão bem podem se reforçar para essa reta final, né? E entrando numa segunda fase de competição, é uma nova competição, né? Acho que fica tudo muito próximo, são 6 jogos ida e volta, né? Então são confrontos diretos e a equipe que chegar mais preparada emocionalmente, né, também taticamente e fisicamente pode tirar proveito disso. Então a gente espera poder chegar, né, na reta final ali brigando por essa classificação, né, e nos reforçando também pontualmente dentro da nossa necessidade para que a gente possa também buscar esse acesso aí. Então uma coisa de cada vez, né? Hoje a gente foca única e exclusivamente em estar próximo, né, do G8 e depender só das nossas forças para classificar e depois, num segundo momento, né, fazer esses ajustes necessários para poder brigar pelo acesso. Agora, sobre a utilização de jogadores da base, Bernardo, você que já trabalhou com base, inclusive na seleção sub-15, campeão sul-americano, como que você vê a utilização de jogadores da base no time do Barra? Você tem utilizado jogadores da base? Como que funciona a base aí no Barra? Porque no Guarani, eu particularmente venho cobrando muito que o Hélio Cizenano precisa utilizar mais jogadores da base e até dar mais oportunidades entre os titulares. Mas como que está ao seu lado aí e como que você pensa essa situação? Bom, eu sou um profissional oriundo das categorias de base, tenho um carinho especial, né? Pude representar a nossa seleção brasileira e ser campeão também nas categorias de formação. Isso me ajuda muito, né, a ter um conhecimento sobre o nível de atletas, né, sobre a importância desse trabalho de revelação, de transição de atletas da base para o profissional, né? A gente sabe que quando um atleta ele sobe para a equipe principal, ele ainda está em formação, né? Então é importante a gente também dar essa atenção e continuar esse processo, né? Mas esse é o futuro de todos os clubes, né? Porque você tem a possibilidade de, além de ter um jogador mais identificado com o clube, né, e num custo mais acessível, você também tem uma possibilidade futura de uma negociação, de um retorno financeiro, né? Então isso acaba ajudando bastante, né, no orçamento, né? A gente vê grandes equipes investindo cada vez mais nas categorias de formação e aqui no Barra não é diferente, né? A gente também tem um projeto
esportivo voltado para a formação de atletas, né? Então isso vem desde a prospecção, captação, desenvolvimento dos atletas até o momento da transição, né? Então isso tem acontecido cada vez mais aqui no clube. A gente já tem alguns atletas inseridos, né, oriundos da formação no nosso elenco profissional, né? Ainda alguns já ganharam alguns minutos, outros ainda não, né? Mas isso é um processo e a gente vem para tentar, né, potencializar ainda mais isso, né? Então acredito que vai ser sim, né, o futuro do Barra utilizar mais jogadores oriundos da categoria de base. Muito obrigado pela entrevista, Bernardo. Sorte para você durante a Série C do Campeonato Brasileiro. Você que já se mostrou muito competente, é um técnico da nova geração. E é claro que sempre que for possível, o espaço estará aberto para você, tanto na tela da Band, aqui em Campinas, no interior de São Paulo. O jogo vai ser transmitido, inclusive, na tela da Band e também na Rádio Bandeirantes. Um abraço para você. Obrigado, Breno. Eu quem agradeço o convite. Foi um prazer falar contigo novamente. É sempre bom ter um espaço para falar da nossa trajetória profissional e também do nosso momento atual aqui frente à equipe do Barra, né? Espero que a gente possa se reencontrar num segundo momento da competição, né? E espero também que quem esteja acompanhando a partida possa ver um grande jogo e que a equipe que estiver no melhor dia possa sair com a vitória. Um grande abraço a todos. Bom, tá aí a palavra do Bernardo Franco, né? O Bernardo Franco, que é muito simpático. Ele, desde o ano passado, prontamente me atendeu. Esse ano também, um técnico jovem da nova geração, apenas 40 anos de idade. Hoje está treinando o Barra, conhece de Série C. O ano passado treinou o Brusque. No Botafogo da Paraíba, ele fez poucos jogos, né? 5 jogos apenas, mas lá no Botafogo da Paraíba tá um problema grande, né? Veja só, o Lisca assumiu depois o Bernardo, fez poucos jogos também. Agora o Marcelo Fernandes não venceu nenhum jogo, já, se não vencer, vai acabar saindo também, mas no Brusque o ano passado ele fez um bom trabalho. Chegou na fase final, assim como chegou o Guarani. E agora tá no Barra, né? Deu trabalho pro Corinthians nos 2 jogos da Copa do Brasil. Ele que é de Curitiba, no Paraná, tem 40 anos de idade, né? E vai comandar o Barra neste sábado diante da equipe do Guarani. Uma curiosidade que o Barra é o time que mais empatou até agora na Série C do Campeonato Brasileiro. Foram 4 empates. O Guarani vem na segunda posição junto com o Floresta, com a Ferroviária também. 3 empates cada um. E o Barra, assim como o Guarani, só perdeu um jogo nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogo muito difícil para o Guarani. O Guarani já embarcou e já chegou por lá. A gente tem imagens das redes sociais do Guarani embarcando direto do Brinco de Ouro, né? Saíram de ônibus, foram para o aeroporto, passou Kaique França, passou Mirandinha, passou Cauã Jesus, passou aí o Rian, que vai ser o lateral direito do Guarani neste jogo, vai ser o titular, já estou adiantando aqui. Os jogadores já estão em Santa Catarina, tá aí o Henrique, que é auxiliar fixo do Guarani, né? Na verdade, ele é auxiliar do técnico Hélio Cizenando, Hélio de Costas, ao lado do William Farias. Eu vou passar o time, então. O time que vai entrar em campo amanhã diante do Barra. Kaique França no gol, Rian vai estrear na lateral direita, na zaga o Maurício Antônio ao lado do Jonathan, que volta para o time, e na esquerda o Emerson. No meio campo, William Farias, que deve voltar a ser o capitão do Guarani, enquanto quem está nos acompanhando no YouTube está vendo imagens do Guarani já em Navegantes, em Santa Catarina, desceu por lá. Então no meio campo, William Farias ao lado do Carlos Eduardo, também do Cachoeira e do Isaac. O Isaac vai entrar no time do Guarani no lugar do Herbert. O Cachoeira deve fazer hora meio campo e hora ataque ao lado do Maranhão. O João Paulo retorna para o time e o Maranhão sendo mantido no ataque. Então o Isaac vai no lugar do Herbert, que vai para o banco de reservas. Esse é o time do Guarani para encarar o Barra amanhã, transmissão na tela da Band e aqui na Rádio Bandeirantes também, Batista. É isso aí, na tela da Band a partir das 15 para 5. E aqui na Rádio Bandeirantes,
A partir de 3h30, o Edu Pinheiro com Concentração. E às 4h30, a abertura da grande jornada esportiva com o comando do Leandro Bolles. Logos Materiais Elétricos, a loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviços de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. Importante essa agilidade porque a obra não pode parar. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Repito, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. E a loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento da Logos, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até às 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia, horário especial Logos. Bandeirantes. Bom, para o torcedor do Guarani que queira comparecer lá na arena do time do Barra, essa arena, ela foi inaugurada o ano passado. Ela fica na BR-101, entre Itajaí, o time do Barra é de Itajaí. Fica 14 quilômetros de Itajaí pela rodovia BR-101. E fica a 15 quilômetros do balneário de Camboriú. Então é exatamente no meio entre Itajaí e Camboriú. Para ir aqui de Campinas, vai demorar aí aproximadamente de carro, são 700 quilômetros. Então, rodovias BR-381 e BR-101, mais ou menos umas 8 horas de carro para chegar lá. Se for de ônibus, um pouco mais, né? Entre 12 e 13 horas. 5.000 lugares para a torcida local e 500 para a torcida visitante. É uma arena moderna, nova, bem pequena, mas é uma arena realmente... Tá cheirando tinta ainda, né? Foi inaugurada no ano passado. Então é lá que o jogo será realizado. O Guarani enfrenta o Barra. Quero ouvir os comentaristas. Começo com você, Tigrão. O Guarani é o favorito nesse jogo diante do Barra, mesmo sendo na casa do Barra. Não é favorito, não. O jogo é muito equilibrado e se tem um pequeno favoritismo é do Barra, por jogar em casa. Esse time, acabou de falar aí o treinador, investiu, estrutura altamente profissional. Claro que o estádio é muito acanhado, né? 5.500 pessoas, quer dizer, não vai ter tudo isso. Claro que não. Mas é um estádio pequenininho, mas tudo moderno, tudo bem arrumado, estilo arena, né? Planta, o projeto de arena e estrutura boa do Barra, que é um emergente muito importante do futebol brasileiro. Vem subindo aí de divisão em divisão. É o atual campeão da Série D, aliás, foi campeão em cima da Inter de Limeira no ano passado. E é um time que na Copa do Brasil realmente deixou uma ótima impressão, mas vem numa colocação inferior à do Guarani na Série C. Só que a diferença é de 2 pontos, vejam. Santa Cruz, 10 pontos, né? o Barra. Barra foi Oi, campeão da Série D em cima do Santa Cruz. Santa Cruz ou Inter de Limeira? Santa Cruz, a Inter subiu Então ele também. eliminou. Então ele ganhou da Inter numa espécie de semifinal aí
e decidiu, é verdade, decidiu com o Santa Cruz. Mas esse time jogou com a Inter também. Eu acho que foi um quadrangular, né? Saiu um de um lado e um do outro e ele ganhou do Santa Cruz. Mas é o atual campeão da Série D e a Inter também está disputando a Série D, bem como o Santa Cruz, que também subiram. Então é isso. A estrutura lá é de subir assim, bem ao estilo Mirassol, né? Vem da D para C, para B e para A. Esse é o projeto. E na Copa do Brasil não foi longe, porque trombou com o copeiro Corinthians. 2 jogos de 1-0 e 1-0 lá em São Paulo. Deu muito trabalho. Então o Guarani não é favorito. E falando do time do Guarani, é 4-4-2, né? Saiu desde quando assumiu aí o comando técnico, o Hélio Cizenando. Ele vem jogando no 4-3-3. Ora com o Mirandinha, um centroavante e o Cachoeira na esquerda. Ora com o Cachoeira na direita, um outro jogador qualquer de beirada na esquerda, que podia ser o Ebert, que cai na direita e na esquerda. Já tivemos também o Guilherme Parede, do lado direito, com mais um do lado esquerdo e com um centralizado. Maranhão, Luca, em pedacinhos de jogos. O Kelvin. Agora, a grande verdade é que assim, né, nesse formato, isso mostra que o Guarani está respeitando, porque se o Ebert caiu de produção e precisa ir para o banco, e eu acho que ele caiu mesmo, e a gente vem pontuando isso ao longo dos últimos jogos do Guarani, ele poderia começar com o Mirandinha. E treinou assim. Depois treinou com o Isaac. O que é que ele vai fazer? O Isaac tem muita facilidade para cair do lado esquerdo. Ele deve trazer o Cachoeira para a direita, né? Cachoeira que vive um bom momento, tá bem, é um jogador que também é destro, mas se adapta muito bem do lado direito. E o Isaac faz o quarto homem de meio campo e quando atacar ele ocupa o lado esquerdo na frente do Emerson. É o time que eu tô vendo. Mas não é mais 4-3-3 porque não tem 3 atacantes típicos. Aliás, se dissermos que vai ter 4-4-2, em alguns momentos 4-5-1 e até 4-6-0, podemos cravar. O Guarani vai de forma bastante conservadora e ortodoxa para jogar com linhas baixas. Ah, mas depois chega lá e surpreende como surpreendeu no começo do jogo, se atira para cima, faz 1 ou 2 gols e mata o jogo como ocorreu contra o Maringá. Pode acontecer, claro que pode. Não há dúvida nenhuma com relação a isso. Agora, a princípio é um meio-campo composto, que deve ter 2 meias em boa parte do jogo, Isaac e João Paulo, que volta à equipe, com 2 volantes, o William Farias, mais preso, e Carlos Eduardo saindo para jogar. Não tem nada errado, não. Acho até que está bem escalado. Porque você tira o Ebert, que não está bem, que caiu, e põe o Mirandinha, que também entra e não tem resolvido nada. Aí você vai ficar com uma perda de ocupação de espaços no meio-campo e vai ficar com 3 jogadores que recompõem bem, que voltam para ajudar, sobretudo fechando os lados do campo quando o time é atacado, mas pode perder a briga de meio de campo. Então, o que deve ter feito o Hélio Cizenando? Estudou bem o posicionamento, o estilo, a plataforma tática do Barra e vai tentar equilibrar essa briga de meio campo. É o que eu acho que vai acontecer. Não está errado, desde que o senhor Isaac entre bem. Qual Isaac nós vamos ver? O do lampejo ou o da maioria do tempo em campo? Explico melhor. O Isaac em momentos excepcionais, e excepcionais vem de exceção, em momentos de exceção teve lampejos. Mas na maior parte do tempo em que esteve em campo, ele é um jogador que some. Por isso que não é titular. Saber jogar, ele sabe. Qual Isaac nós vamos ver? Porque se ele não estiver bem e as coisas não estiverem acontecendo a contento, as opções são várias. Tem o Parede, o Guilherme Parede, você tem o próprio Ebert, você tem o Mirandinha para mudar essa plataforma. Mas de início me parece que o Guarani não quer perder a briga de meio campo. E é necessário vencer.
É preciso vencer. Recuperar os 3 pontos perdidos contra o Ituano. Porém, o empate não é ruim, não. Minimamente, Guarani, com o empate, deve continuar no G8 e mantém o Barra, que está na 13ª, ainda a 2 pontos dele, Guarani, na casa do adversário. Não é ruim, volto a dizer, o empate. Ele só não é ótimo porque tem um passivo da última rodada de 3 pontos perdidos dentro de casa. Mas o tom do jogo, que nós vamos enxergar na tela da Band e vamos ouvir também, que a gente ouve tom também. A transmissão é tão precisa do Leandro Bolles amanhã que nós vamos ver o tom da transmissão também pelo rádio. E vamos ver com som e imagem na tela da Band. E sabe qual vai ser esse tom? O tom do equilíbrio. É isso que nós vamos transmitir. Não acredito em placar elástico para lado nenhum. Não acredito em surpresa, como vimos em Maringá, o Guarani fazendo 5-1. Vai ser no pau da goiaba. Perfeito. E eu até que gostei dessa, viu, Batista? Ficou legal. Aqui a gente passa até o tom do jogo pelo rádio, com narração do Carlos Batista, quando é ele, com narração do Bolles, que vai ser amanhã, e com narração do Roger Williams, que também está narrando uma barbaridade e está voando. Então, os narradores da Rádio Bandeirantes, aqui na nossa emissora, na Bandeirantes, na Band Campinas, eles passam o tom do jogo pelo rádio. E aí, CH, a sua expectativa para o jogo de amanhã, às 5 da tarde? A expectativa é de muita dificuldade por parte do Guarani. O Barra também vai ter muita dificuldade, porque os times, na minha opinião, são muito parecidos, né, em qualidade técnica. Já deu para perceber, caso essa escalação seja na prática confirmada, que o que aconteceu na última partida já teve desdobramento, né? Pela primeira vez, se eu não estou enganado, o técnico vai jogar num 4-4-2 ou num 4-5-1 aí. Vamos aguardar na prática como é que vai ser a colocação dos jogadores. Eu acho que o Guarani vai bastante reforçado. A volta do Jonathan, do William Farias e do João Paulo aumenta bastante a qualidade técnica do time. Agora, é uma coisa que nem precisava falar aqui, mas a gente tem que falar, que foi o que aconteceu no último jogo. O Guarani abusou do direito de errar. E nesse campeonato tão equilibrado, tão curto nessa primeira fase, você não pode dar vacilo como o Guarani deu diante do Ituano. Você tem que se impor dentro de casa e ganhar o jogo. O elenco foi montado para isso. Não é à toa que o time, todo mundo sabe, que é a maior folha de pagamento dessa Série C de Campeonato Brasileiro. Tom de equilíbrio, Batista. Mas o Guarani tem capacidade de trazer uma vitória para cá. Concordo com o Tigrão. O ideal é vencer o jogo, mas não é de todo ruim trazer um ponto para Campinas, Batista. Olha, o Barra não é SAF. O Barra é uma sociedade anônima do futebol. Ou seja, uma empresa, é uma sociedade empresarial limitada, cujo maior acionista é um alemão. O dono, de fato, tem um presidente, né, aqui no Brasil, que é o Benê Sobrinho. E tem também um diretor executivo, que é o Felipe Albuquerque. Mas o dono, de fato, do Barra é proprietário de uma empresa alemã chamada Robra, com H. H-O-B-R-A, Robra, que é uma companhia ligada a um bilionário alemão chamado Dietmar Hopp, um dos fundadores de uma empresa gigante de tecnologia que tem nome SAP. E tem uma conexão europeia, porque este bilionário é aquele que fez um aporte de capital e foi o responsável por financiar a ascensão do Hoffenheim, a Bundesliga alemã, a Liga Alemã. E essa empresa, a Robra, também é proprietária do Acadêmico de Viseu,
que é uma equipe de Portugal, e está fazendo esse investimento. Aqui no Brasil, construiu essa arena e também um centro de treinamento que realmente é algo de primeiro mundo. Então, o alemão fazendo investimento aqui no Brasil, né? E o Barra, portanto, não optou pela SAF e sim por uma empresa, uma sociedade empresarial limitada. Ô, Batista. Breno, mais informações aí para completar o boletim do Guarani. E até para quem está nos acompanhando no YouTube, poder ver como é por cima o estádio do Barra, que o Guarani vai jogar amanhã, Arena Barra, a gente tem imagens do local, como é, né? Tem um acesso aí na BR-101, é por onde chega, fica lá em Itajaí, você até explicou agora há pouco como chega no estádio do Barra, e eu vou passar valores de ingressos para a torcida do Guarani, que são aproximadamente 500 ingressos, né? Compra pelo site, é somente pelo site, ingressodevantagens.com.br, ingressodevantagens.com.br. A inteira para a torcida visitante, R$60 e a meia, R$30. Então quem comparecer amanhã na Arena Barra vai pagar esses valores. Na entrevista com o técnico Bernardo Franco, eu até perguntei para ele, né? Ô Bernardo, qual é o valor de investimento? Ele falou, é um investimento bem mais modesto do que o Guarani, e não citou o valor. Pelo que eu pesquisei, fui atrás da informação, é na casa dos R$600 mil por mês a folha de salários do Barra. Que vale lembrar, né? Além de campeão da Série D de dado no ano passado, diante do Santa Cruz, ter chegado bem nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, dando muito trabalho para o Corinthians, é o atual campeão catarinense. Venceu a Chapecoense nas finais do Campeonato Catarinense, então o Barra também é o atual campeão de Santa Catarina, Batista. Média de público na Arena Barra, entre 1.100 a 1.500 torcedores. Não teremos, portanto, um grande público nesse jogo de amanhã, né? A média é muito pequena. Batista, boa tarde, tudo bem? Aqui Bruno Guzmán. Fiquei com uma dúvida hoje assistindo aos Donos da Bola. Todo dia assisto ao meio-dia. Aí a pergunta ao Tigrão, ídolo máximo, se o correto é Jonathan ou Jonathan. Obrigado e ótimo final de semana a todos. Olha, você tá mexendo no vespeiro aí, hein, ó. Bruno Guzmán. Tá mexendo no vespeiro. Já tomei um coice lá nos Donos da Bola quando Coice não. acionei, né? Coice não. Eu te Essa amo. mudança para o verdadeiro nome do Jonathan, que é Jonathan com J e não Um abraço. Jonathan. Um abraço pro Bruno Guzmán, grande músico, grande profissional, um mago da guitarra. Vou botar um pouquinho aí. Olha lá. Olha que maravilha. Talento puro. É o hino do Guarani na guitarra. Muito talento do Bruno Guzmán. Olha lá. Muito bonito. Ô Bruno, é Jonathan. São 18h30 quando você fizer uma entrevista com o Jonathan. Ô Breno, pergunta para ele como é a pronúncia do nome dele. Vou perguntar, que inclusive é de Campinas, né? Assim como o Hélio Cizenando, o Jonathan ou Jonathan também nasceu na cidade de Campinas. Ô Breno, eu estou desenvolvendo um raciocínio no programa Os Donos da Bola de improviso, de alta profundidade tática. Estou pensando em estratégia dos dois times, em posicionamento naquele tabuleiro, naquela plataforma. Ele me interrompe e fala, não é Jonathan, é Jonathan.
Você quer que eu fale como? Você me interrompe para falar isso, pô? Você me interrompe para acrescentar o que mudou na cotação internacional do barril de petróleo? O que mudou no Estreito de Hormuz? Vai passar mais navio por isso? E o dólar? E o humor do Donald Trump? Também vai mudar? Você quer que eu fale como? Aí ele falou, Batista, pô, fui tão carinhoso, pô. Aliás, como hoje é sexta-feira, eu acho que dá tempo, eu mandei pro Lucas, eu achei um vídeo com o hino do Guarani, é claro que é IA, né? É feito por inteligência artificial, mas de uma maneira muito diferente que eu nunca tinha ouvido. Achei bem diferente, achei bacana. Vamos acompanhar então essa versão feita por IA do hino do Guarani que eu achei na internet. Não sei quem fez, quem foi o responsável por criar essa IA, mas eu achei. Vamos ouvir desde o início. A bandeira do verde e branco, o símbolo do torcedor, brinco de ouro a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Meio estilo Elvis, né? Elvis Presley. Mais que o estilo do Supla. Então, pô, aí você esfola a cabeça do meu pai, pô. Tá aparecendo o Supla, pô. Nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre. Pô, esse derrota aí ficou meio estranho aí, velho. É italiano, o índio aí. É o Supla de Cocara. Olha, IA, né? Tem dessas coisas. Você coloca lá todas as características. Eu coloquei lá as características, falei, preciso de uma imagem, coloquei a minha foto. Preciso de uma imagem, me deixe bonitão assim, igual o Brad Pitt. Aí a inteligência artificial Nem ela, respondeu. Batista. Nem ela. É impossível. Batistão, acho que não vai dar ainda. Aí aquele dia que você colocou a sua imagem e falou assim, se eu fosse um animal silvestre, o que eu seria? E a inteligência na hora, pá, meteu um viado. Aí, né, o Tigrão tá relatando aquilo que aconteceu com ele. E aí ele coloca para uma outra pessoa, porque ele sabe que vai ficar meio estranho. E atenção, só na KTO você aposta com mais confiança no jogão de Flamengo e Palmeiras. Entre no jogo com um palpite a partir de R$1. Se acertar, o saldo é todo seu. E você pode sacar na hora. Mas se não rolar, você pode ficar tranquilo também. Porque você ganha até R$30 em aposta grátis para jogar de novo. E em outros jogos. É fácil assim. Pode apostar. Chance extra em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA MF 2093/2024. Bandeirantes. Intervalo. Voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse
Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando o Libertadores da América, ontem jogando no Uruguai. O Corinthians ficou no empate contra o Peñarol por 1-0 e com isso garantiu a primeira colocação do seu grupo, lembrando que o Timão já havia se classificado, portanto, com uma rodada de antecedência a Corinthians, primeiro colocado do grupo. A Libertadores e também a Copa Sul-Americana, as competições retornam no próximo meio de semana com a definição aí de todos os classificados. Por falar em Sul-Americana, ontem nós tivemos algumas partidas de destaque, como por exemplo o Atlético Mineiro, que acabou jogando em casa e batendo o Cienciano pelo placar de 2-0. Botafogo garantiu a primeira colocação, vai direto para as oitavas de final no seu grupo após o empate entre Racing e Caracas. Vamos destacar agora o Campeonato Brasileiro da Série B, jogos importantes pela Série B. Lembrando que a Macaca entra em campo apenas no domingo, às 16h30, vai até Alagoas pegar o CRB. Esta rodada, a 10ª rodada, que começa hoje às 7 da noite com o Náutico e Cuiabá. Prossegue amanhã com Novo Horizontino e Ceará, Fortaleza e Londrina, tem ainda Juventus e Sport Recife. No domingo, Atlético Goianiense e São Bernardo, claro que é Juventude, Sport Recife, só para corrigir. Então no domingo tem Atlético Goianiense e São Bernardo, 4h30 CRB e Ponte Preta, tem ainda no domingo América Mineiro e Vila Nova, além de Avaí e Goiás, Operário e Criciúma. Fechando na segunda-feira, Botafogo e Atletique. Eu destaco agora o Campeonato Brasileiro da Série C, afinal de contas, amanhã às 5 da tarde o Guarani entra em campo, vai até Balneário Camboriú ou até Camboriú para pegar o Barra. Este jogo será realizado às 5 da tarde. Amanhã também tem Maranhão e Caxias, Maringá e Santa Cruz. Para o domingo, Brusque e Anápolis, Amazonas e Ferroviária, Inter de Limeira e Itabaiana, Confiança e Figueirense, além de Volta Redonda e Ipiranga. Na segunda-feira, Paysandu e Floresta, Ituano e Botafogo da Paraíba. E para fechar, no Campeonato Brasileiro da Série A, jogos de mais uma rodada importante, é a reta final da primeira fase deste primeiro turno da competição, 17ª rodada. Amanhã, às 5 da tarde, 2 jogos, Vitória e Internacional, São Paulo e Botafogo. Amanhã também tem Grêmio e Santos às 7 da noite, no mesmo horário, Mirassol e Fluminense. O grande jogo do campeonato, amanhã no Maracanã, 9 da noite, Flamengo e Palmeiras, o duelo do líder contra o vice-líder. No domingo tem Remo e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Chapecoense, ambos às 4 da tarde, 6h30, Corinthians e Atlético Mineiro, 8h30, Vasco e Bragantino, segunda-feira, Coritiba e Bahia. São os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h41. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande, mas se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Ô Breno, e você descobriu qual é o time do Pescador para enfrentar o Guarani? Ainda não descobri, Batista. Aliás, eu tô procurando já faz tempo um provável time deles para entrar em campo. Eu ainda não descobri, me dá só mais alguns minutinhos que eu já trago essa resposta, viu, Batista? 18h44, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Fernando de Campinas. A Ponte Preta, infelizmente, ela está em fase de solvência, diluída já praticamente. As notícias aí praticamente não tem reversão. Isso é muito ruim também, muito ruim para a torcida principalmente, ruim para a imprensa, que não vai ter mais clube para acompanhar, né? Porque isso aí vai fechar uma hora, vai ter que fechar. Não tem saída. Os valores são muito altos, quem que vai querer pegar essa bomba aí? E é ruim para a imprensa também, né? Porque só vai ter um clube para acompanhar depois, né? Os patrocinadores, vai ser ruim para todo mundo. Mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos aí da mesa. Sou Wagner aqui de São Gabriel. Puxa vida, essa noite eu tive um sonho, sei lá, acho que foi um pesadelo. No pesadelo, eu vi alguns torcedores agredindo o Brigatti. Aí na hora do jogo, quem estava no gol era o treinador de goleiro, o Lauro, e falhou no gol, e a torcida brava. Aí tinha um outro jogador que balançava a cabeça e assim, não tem o que fazer, vai cobrar de nós. Aí quando eu acordo, assim, preocupado com isso, porque eu sou pontepretano, aí depois eu ouço o programa da TV e agora, vendo que as coisas estão cada vez pior, meu Deus, aonde vamos parar? Deus abençoe vocês aí, viu? Boa noite. Amém, boa noite. Boa tarde, sou de Rolândia, norte do Paraná. Tem risco de a Ponte sumir do mapa no futebol brasileiro? Vocês podem me responder. Olha, a Ponte já passou por muitos problemas ao longo da sua existência, né? Crises absurdas. Teve uma época que teve funcionário que saiu lá do Majestoso carregando um sofá na cabeça, porque
não recebia salários. Então foram muitas as crises ao longo do processo. Um time centenário, né, fundado em 1900. Uma história longa. Então a Ponte se recuperou. Todas as vezes conseguiu se recuperar. Em 2001, mais recente, teve uma situação muito parecida. A Ponte estava na Série A. Abel Braga, 9 meses de salários atrasados. E o Abel Braga conseguiu manter o time na Série A do Campeonato Brasileiro. Então eu tenho esperança, né, de que a Ponte consiga resolver aí as suas pendengas, porque não é possível um time sumir do mapa com a história que tem a Ponte. Passa a ser até uma preocupação da Federação Paulista de Futebol, que a Ponte é afiliada à Federação Paulista, e da própria CBF, que tem um clube filiado com essa extensão de história. O clube que foi fundado em 1900. A Ponte é o segundo clube mais antigo do Brasil. O primeiro é o Rio Grande, foi fundado um mês antes da Ponte. Então não acredito que a Ponte vá para a insolvência. Vai conseguir resolver da mesma forma que resolveu em outras oportunidades. Carlos Luna. É isso aí, Tigrão. Opinião cirúrgica. Sou bugrino. Seja para o Guarani ou não, sua avaliação é muito justa. Abraço, Carlos Luna. Abraço para você, Carlos Luna. Muito obrigado aí pela sua mensagem. Batistão, boa noite. Tira uma dúvida minha, por gentileza. Somando os patrimônios da Ponte, ela consegue pagar a dívida que ela tem? Porque o patrimônio do Guarani praticamente sanou dívidas. Fernando Vila Padre Anchieta. Eu não tenho conhecimento, né, dos valores dos patrimônios dos clubes de Campinas. Até porque, para saber disso, seria uma necessidade contratar um perito e fazer uma avaliação imobiliária. Eu não tenho conhecimento nem do valor venal de cada propriedade. A Ponte tem o estádio Moisés Lucarelli, que está penhorado, né? Com dívidas com o Sérgio Cardielli. Tem o Paineiras, também é propriedade da Ponte, não sei quanto vale. E tem o Jardim Olinda. O Jardim Olinda tem um problema, que é uma área doada, que eu não sei, né, como é que seria feito isso. Se bem que no caso, por exemplo, o Guarani, o Roberto Graziano arrematou o estádio do Guarani. Não tinha nada a ver com o CT. Só que o Guarani passou o CT para o Roberto Graziano. E o CT era incomodato, ou seja, só podia ser utilizado pelo Guarani para atividade fim. Qual é a atividade fim do Guarani? É praticar futebol. Ele só poderia usar o terreno onde está o CT para desenvolver lá atividades esportivas do Guarani. E aí, como é que o CT foi parar nas mãos do Roberto Graziano, sendo que o terreno pertencia à Prefeitura de Campinas? Algum acordo existiu. Não sei qual é o acordo, que não tenho conhecimento. Então, talvez, como foi feito um acordo no caso do Guarani, caso a Ponte tivesse necessidade de vender o Jardim Olinda, talvez a Prefeitura também fizesse aí um acordo. Impressão de que faria esse acordo, porque há uma jurisprudência. Para o Guarani foi cedido, era comodato e acabou virando propriedade para o Roberto Graziano. Salvo engano, o Guarani não recebeu nenhum. Eu não tenho conhecimento de que o Guarani recebeu alguma coisa. O que eu fiquei sabendo que, num primeiro momento, a área destinada ao Estádio Brinco de Ouro era de 86 mil metros quadrados. Só que quando foram verificar, tem uma área ali, uma parte da área, que é uma mata
e que não pode ser cedida para qualquer outra coisa, é uma área preservada. Você não pode mexer numa área preservada. Então reduziu para 52 mil metros quadrados. Talvez seja isso. Não sei se é isso. Talvez seja. Mas a verdade era que o CT do Guarani era incomodato e o terreno passou para as mãos do Roberto Graziano. No caso da ponte, o Jardim Eulina, não expansão, ali no Jardim das Paineiras, ali pertence à ponte. Agora, o Jardim Eulina pertence à prefeitura. Mas a ponte está lá, né? Edificou algumas obras, tinha lá uma pretensão de fazer também alguns campos de treinamento a mais do que o que já tem, um anfiteatro, um alojamento lá, um setor de alojamentos. Quer dizer, tudo está parado, é evidente, por causa da crise financeira. Então, se está construindo, tem que ter alguma segurança, juridicamente falando, né? Mas eu não consigo responder essa sua pergunta. Não sei se vendendo o patrimônio, a ponte consegue quitar a sua dívida. O único número que nós temos é um que foi passado pelo Marco Eberlin quando era presidente. Ele falou em 400 milhões. É uma dívida bruta. Como tem uma parte grande que é de dívidas trabalhistas, se tiver o dinheiro para fazer a quitação, é possível fazer uma redução aí desta dívida na ordem de 60% a 70%. Ou seja, tendo dinheiro, o cara tem 100 mil para receber. Olha, tem aqui o dinheiro, pago 30 à vista. O cara pega 100 mil para receber aí a fundo perdido, ele pega os 30. Então dá para reduzir sim a dívida, mas não sei se vendendo o patrimônio, acho que sim, né? E se você pegar só o estádio, quanto vale o estádio Majestoso? Aí Paineiras e mais o Jardim Eulina tem impressão de que vale mais do que os 400 milhões. Boa noite. Oi, Breno. Não, é que você me perguntou agora há pouco sobre o provável time do Pescador, que é o Barra, né, do Bernardo Franco. Eu já tenho aqui um provável Barra. Opa, vamos lá. Everton no gol, Fábio na lateral direita, aí Jean-Pierre e o Alemão na zaga, na esquerda o Da Rocha ou Lazzaroni, no meio-campo Vavá, Matheus Barbosa, TT ou Pablo Gabriel e também o Gabriel Silva, que é o camisa 10 do time do Barra, e na frente o Vinícius Popó e também o Cléo Silva. Detalhes, né? O Gabriel Silva é aquele mesmo que jogou no Guarani como reserva no ano passado, corria bastante, chegou a perder um gol na cara do gol diante da equipe do Náutico, aquele fatídico jogo que o Guarani empatou no Brinco e perdeu o acesso por conta daquele jogo. E o Vinícius Popó, atacante, é aquele jogador que trabalhou bastante tempo com o Hélio Cizenando, em mais de uma oportunidade no Capivariano, Batista. Depois me manda aí esse time, né? Tem que fazer a ficha dos jogadores para TV e os possíveis reservas, tá bom, bebê? Combinado, Batista. Sabe aquele aroma que invade a cozinha, a sala, a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos, feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais requintados. E olha, Aroma das Ervas, especiarias e temperos, você vai encontrar
nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região, e em 14 estados brasileiros. Se quiser saber mais, acesse aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar, de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Vamos aos temas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das notícias para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. STJD rejeita pedido do Santos para anular o jogo contra o Coritiba. O Peixe moveu uma ação por causa da substituição por engano do Neymar. O clube alegava que houve um erro de direito ao se impedir a permanência do camisa 10 em campo quando a comissão técnica preparava a saída de Escobar e não do Neymar. Pauta 2. O Palmeiras anunciou a contratação do zagueiro Alexander Barbosa na manhã desta sexta-feira. O contrato é válido até dezembro de 2028, com chance de extensão por mais uma temporada. A estreia só vai ocorrer a partir da abertura da janela de transferências no dia 20 de julho, após a paralisação para a Copa do Mundo. Pauta 3. Fernando Diniz é o dono da maior invencibilidade entre os técnicos de toda a história da Libertadores. Na noite desta quinta-feira, o Corinthians ficou no empate em 1-1 com o Peñarol no Uruguai e garantiu a primeira colocação no Grupo E, com uma rodada de antecedência e de quebra, viu seu treinador atingir a marca histórica de 19 jogos sem ser derrotado na competição. Começo com você, Tigrão. Qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Essa tentativa aí do Santos, né? Depois do vexame de domingo passado lá na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians, perdeu de 3-0 do Coritiba. E aí teve aquela pataquada, aquela lambança toda do representante com o juiz, com o quarto árbitro. Uma vergonha para um futebol dito como profissional. E aí o Santos, que tomou uma sandalhada e está numa situação muito delicada na tábua de classificação do Campeonato Brasileiro, tentou aí, né, erro de direito, porque olha, mas jamais seria caracterizado o erro de direito uma atrapalhada, né? Não há envolvimento com regra nisso daí. Em lugar nenhum da regra está escrito que a plaquinha tem que ser manual, pintada com guache ou escrito com giz num pequeno quadro negro, ou ela tem que ser elétrica e acender luz, ou que quem levanta é esse ou aquele. Aí foi uma atrapalhada, né? Não houve, assim, nenhuma discordância ou nenhuma ofensa técnica à regra do futebol. Mas o Santos, se utilizando aí dos jus esperneantes, todos têm direito, foi lá tentar alguma coisa. E acabou, claro, todos nós sabíamos disso, quando o Santos começou a fazer esse movimento, saindo com um sonoro não, uma negativa à sua pretensão de anular o jogo. Acho até que o Santos nem deveria ter perdido tempo com isso. Deveria, sim, ocupar o seu tempo para montar um time mais eficiente, mais qualitativo,
E um time que não desse tantos arrepios de medo e tristeza no seu torcedor. Você, CH, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Queria falar da contratação do Palmeiras. Eu acho que o zagueirão aí, ele realmente foi uma ótima contratação. Sem dúvida alguma, o Palmeiras tem sofrido com isso. Eu acho que o Gustavo Gomes e o Murilo, um time do tamanho do Palmeiras, você não pode efetivamente, não é, só ter 2 zagueiros de qualidade, o resto é moleque, ou não tem a qualidade que deles se esperam, né? Mas, sem dúvida alguma, a contratação do Alexander Barbosa, que é campeão da Libertadores e campeão brasileiro, sendo capitão, vai deixar o sistema defensivo do Palmeiras ainda mais competente, Batista. E você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu? Eu também, sobre essa questão da substituição do Neymar, do julgamento. O Santos contratou, né, colocou lá um advogado para defender essa questão e pedir a anulação do jogo. E o advogado, acreditem se quiser, ele falou o tempo todo, quando ele foi defender, que era o Barreal, que era para ter saído, ou seja, nem o advogado conseguiu falar o nome do jogador corretamente. Que estava lá, era o 31 Escobar para sair, que estava no papel em que o Neymar saiu, né? E o Neymar ficou louco da vida e o pessoal do Santos também. Só que o advogado, ao invés de relatar o que teria acontecido e falar o nome do Escobar, o que ele fez? Ele falou o tempo todo Barreal. Ou seja, nem o advogado falou corretamente quem deveria ser. Então, como defender o Santos pedindo a anulação do jogo se nem o advogado contratado pelo Santos conseguiu fazer o serviço direito? Foi uma palhaçada. Eu acho que é palhaçada do próprio Santos tentar pedir a anulação de um jogo como esse, Batista. 19:03, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:07 ou 20 no ar. Boa noite, Batistão. Se o Brian Borges descesse a avenida, cairia como uma luva no bugre, hein? Nilton Ribeiro de Paulínia. Bom, Pedrão, dá uma atualizada aí. O Brian Borges não saiu da ponte ainda, né? Ainda não. Nesse momento está apenas afastado do elenco por decisão da diretoria. E um detalhe curioso, ainda naquela parte, naquele momento do ano que a Ponte Preta estava impedida de registrar novos jogadores por conta do Transferban, o Brian Borges chegou a sair da Ponte Preta, entre aspas, né? Até porque ele não tinha sido apresentado ainda, e o Guarani foi atrás dele, assim como foi atrás do Herbert. Conseguiu a contratação do Herbert, e o Brian Borges, naquela oportunidade, não aceitou jogar no Guarani porque ele queria jogar a Série B e não a Série C. Não sei se agora mudaria de opinião, mas o Guarani já tentou, a oferta agradou o jogador. Naquela época o Farney Coelho ainda era o executivo de futebol do Guarani, mas naquele momento o Brian Borges só não desceu a avenida porque queria disputar a Série B, Batista. Mas você acredita numa reconciliação? Acho difícil, porque pelas informações que a gente teve de ontem para hoje, foi um bate-boca bem acalorado entre o Brian Borges e o Eberlin. Bom, vamos perguntar aos comentaristas. O Nilton Ribeiro de Paulínia quer saber: Brian Borges caberia no Guarani? Começo com você, CH. Sem dúvida, caberia sim. É um jogador que, num elenco tão curto e limitado como é o da Ponte, ele consegue se destacar, não é? Bom preparo físico, bom arremate para o gol, jogador versátil, joga em mais do que uma posição, com certeza. Com certeza cairia como uma luva no time do Guarani. E você, Tigrão, e se a resposta sua for sim, ele jogaria na vaga de quem no Guarani? Veja você, que ele é de origem lateral direito, né? Então Rian, Inayan e Ian ainda não pegaram a posição. Quem jogou mais até agora de lateral direito no Guarani foi um zagueiro. Tá respondido. Não sei. Eu acho que economicamente até o Guarani poderia tentar viabilizar, mas se o jogador, há alguns meses atrás, disse que o negócio dele é jogar a Série B, agora o Pedrão tem tudo aí na ponta da agulha. Eu acho que para a Série B, com 7 jogos realizados, não pode mais 12, se Tigrão. transferir. Mudou esse ano, 12 São 12 jogos. agora? Isso. Então mudou o regulamento. Então ele pode até se transferir para a Série B. Agora, se cairia bem ou não, é fácil responder, né? Se o jogador é destaque na Série B, por que é que ele não seria destaque maior ainda na Série C, onde o nível da competição é inferior? E quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Basta ver os times que compõem a Série B e que compõem a Série C, independentemente desses problemas todos que a Ponte está aí. E o Guarani na Série C é para nadar de braçada. Então está respondido.
Agora, se o jogador já tinha isso na cabeça lá atrás, e primeiro, não saiu ainda, né? Sabe que no futebol e na polícia... Lembra do Elvis? Já tinha limpado o armário. Foi embora, não quero mais. Daqui a pouco aparece o Elvis de volta. Fez uma composição. Então, como o contrato está em vigência, até onde a gente sabe, tudo pode acontecer. E seria melhor para a Ponte que ele não fosse embora. Claro que parece que o negócio foi meio bravo lá. Chegou perto de luta livre, né? Perto, não chegou a vias de fato. Mas, pouquinho mais, a coisa poderia ter descambado. Graças a Deus que isso não aconteceu. Mas eu acho que enquanto o contrato estiver por aí, tudo pode acontecer. Até porque, às vezes, numa discussão acalorada, num clima tão tenso, né, às vezes as coisas escapam do controle. E depois, num momento menos tenso, num momento mais apropriado, de repente as partes podem até tentar chegar a um acordo. Mas, objetivamente, dentro daquilo que o ouvinte perguntou, apesar de eu não acreditar nessa possibilidade, mas claro que o jogador nadaria de braçada no Guarani. Quero ouvi-lo também, Breno, especialmente aqui o nosso ouvinte Nilton Ribeiro de Paulínia. Um abraço para o Nilton, Batista. Eu acho que, principalmente na posição dele, a lateral direita, ele caberia como uma luva no Guarani. O Guarani ainda não tem um jogador fixo aí, tem tido o Ian como titular da posição, mas não tem um jogador de tanto destaque assim. Eu acho que nessa posição, se o Brian Borges topasse jogar a Série C, topasse jogar no Guarani, caberia como uma luva. No lugar de quem? Do Ian. Do Ian. Ouvinte no ar. Fala, Batistão, quem fala aqui é o Pico da turma do Cambuí de Campinas. Ô Batista, coitado, né, desse último ouvinte aí, é o sonho virando realidade. Paciência. Valeu, Batista, um abraço, bom final de semana, fiquem com Deus. Abraço, amém. É ouvinte comentando ouvinte, né? É uma modalidade aí diferente essa. Ouvinte. Mas qual foi o último ouvinte? Oi? Qual foi o último ouvinte ao qual ele se referiu? Então, esse aqui é o grande problema. Quando ele estava ouvindo, ele gravou. Aí, primeiro ponto. Ele não sabe se a mensagem dele vai ser selecionada ou não. E se a mensagem dele for selecionada, em que hora que ela vai pro ar? Programa ela vai pro ar. Então vejo que o negócio é conversa de louco isso aqui, hein? Coitado desse último ouvinte falar isso. Eu tô agora... Ô Pico, manda outra. Manda outra que não vai pro ar, né? Porque não vai dar tempo. Ouvinte no... Oi. Mas aí na segunda você resgata a bichinha. Impossível. Tigrão vem aqui na segunda resgatar aí, entrega o tablet pra ele que ele vai resgatar. Mensagem. Não, mas você para, pô. Dá pro Edu. Edu não faz nada da meia-noite até as 5 da manhã, ele acha pra você. Conversa com o Edu que ele vai contar a vida dele pra você. E você vai chorar. Não vou chorar, não. Vou abraçar o Edu e mais uma vez dizer que eu tenho orgulho de ser amigo dele, que eu conheço o dia a dia do Edu, que é, aliás, iluminado. Ouvinte no ar. Boa noite, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Ô Batista, já tem aí umas 2 ou 3 partidas que o Herbert não joga, né? Não desempenha. Então acho que poderia tentar uma outra alternativa, né? Que não falta, né? Tem atacante, tem um monte aí que pode entrar no lugar dele. E com relação ao favoritismo, olha, esse time do Guarani é que nem cabeça de juiz, como diz o ditado, né? Cabeça de juiz e bunda de neném, você nunca sabe o que vem. Ganha de 5 fora, perde de 3 em casa. Eu espero que venha com uma vitória, nem que seja apertada. Porque
esse time realmente não dá para confiar, né? Quando você acha que não vai, vai. Quando você acha que vai, fica. Tá complicado. Mas vamos torcer. Um abraço, um grande final de semana. Abraço, muito obrigado, Aguinaldo Silva. Batistão, boa noite. Será que o Breno Beretta tem notícias do Ryuta Takahashi, que foi emprestado ao Pouso Alegre? Aguinaldo do Proença em Campinas, bebê. Um abraço pro Aguinaldo. Ele tem entrado em alguns jogos, até mostrei esses dias aqui no YouTube, durante o programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, ele driblando bastante, ele cruzando bolas, tá ganhando espaço no Pouso Alegre, é reserva ainda, mas tá fazendo o que ele mesmo esperava, tendo um pouco mais de espaço do que no Guarani. Boa noite, Carlos Batista, aqui Rogério do Ouro Verde. Clube das Paineiras já está penhorado nas dívidas. Quando nós entrevistamos a doutora Thalita, eu fiz a pergunta e ela respondeu que não. Só se foi posterior a esta entrevista, né? Mas naquela oportunidade, a advogada do departamento, membro do departamento jurídico da Ponte, diz que Paineiras não estava penhorado, não. Mas, se você está dizendo, né, Rogério do Ouro Verde, é porque deve ter algum conhecimento. Não falaria de orelhada, quer dizer, imagino eu, né? Se bem que às vezes, né, o cara imagina alguma coisa e sai falando. Estou dizendo que é o caso aqui do Rogério. Mas um abraço para você, muito obrigado aí pela participação. O Brian Borges quis jogar a Série B, mas avaliou mal o time, porque ser rebaixado suja mais o currículo do que jogar a Série C. Sérgio Santana. Abraço para você, Sérgio Santana. Muitas vezes não é nem o jogador, né? Muitas vezes é o empresário. O empresário, ele quer colocar a sua mercadoria, entre aspas, o seu ativo. Vamos usar essa palavra, melhor dizendo, né? Quero colocar o seu ativo na Série B, que é um campeonato que tem uma visibilidade maior do que Série C e Série D. Quando não é um jogador de Série A, que pode sim jogar a Série C, mas o empresário fica aguardando o mercado para ver se aparece um time de Série A. Agora, antigamente, sujava mais a barra do jogador quando era rebaixado. Agora, nos últimos tempos, né, o jogador não esquenta banco, né, como se diz. Hoje ele está aqui, amanhã já está no outro time. Veja aí só, o regulamento. 12 jogos, pode fazer até 11 jogos. Depois ele pode se transferir. Então, um jogador pode acumular, ele pode ser artilheiro do mesmo campeonato, jogando por duas equipes diferentes. Então, é um negócio realmente impressionante. Então, hoje já não suja tanto, né? Antigamente falaram, olha, jogador rebaixado vai ter a sua imagem arranhada e não vai arrumar mais contrato. Hoje em dia não tem mais essa questão, né? O jogador hoje está aqui, amanhã está lá, passa durante uma temporada por 3, 4, até 5 clubes diferentes. Ano passado, por exemplo, o Brian Borges estava no Paysandu. O Paysandu caiu da Série B para a Série C. Então. O André Lima também, volante aí hoje, os dois, ou melhor, eram titulares até agora no time da Ponte Preta. Márcio Antunes. Desculpa, mas se sou jogador, não subo no avião sem estar recebendo. Pouca vergonha com um profissional. Trabalhou, tem que receber seus honorários. Hoje debatemos bastante esse assunto, né, na tela da Band. Hoje também coloquei aqui a opinião. O jogador tem contrato com o clube, então ele tem que seguir a escala, as determinações
porque ele pode, depois na justiça, ser processado pelo clube por abandono. Ele não poderia nem ter abandonado a concentração. Agora, imagina, escalado para a viagem, não comparece para poder jogar por aquele clube. Não estou falando da Ponte, né? Estou falando qualquer clube que esteja nessa situação. E tem vários, hein? Esparramados pelo Brasil inteiro. Clube que está dizendo que não tem condição de honrar com os seus compromissos, porque não tem dinheiro para pagar. E clubes grandes que estão disputando, especialmente a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o jogador, ele tem contrato com o clube e ele pode entrar na justiça para romper esse vínculo. Mas enquanto o vínculo não for rompido, ele tem que cumprir com os seus compromissos. Olha, gente, não dá mais. Tentei colocar aqui o máximo possível de mensagens, tá bom? Mas agora tem o Na Lata. Responde na lata. Thomas Tuchel surpreendeu ao deixar de fora nomes como Phil Foden, Cole Palmer e Trent Alexander-Arnold na convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo. Na sua opinião, alguma dessas ausências foi injusta? Começo com você, CH. Qual é a sua opinião? O Tuchel, que é um ótimo treinador, ele está sendo coerente porque os 3 que ficaram de fora aí estão cada um no seu clube em péssima fase. Ele está tentando também fazer uma espécie de renovação. Portanto, nenhum dos 3 eu também não levaria. E para você, Tigrão, tem alguma injustiça nesses 3 jogadores ingleses? Para mim o único que vai fazer... O único que vai fazer falta é o Foden. Ô, Tigrão, não vai. Não vai. O Foden eu levaria. E você, Breno Beretta, tem alguma injustiça na convocação do Thomas Tuchel? Eu não digo injustiça, Batista. Ele está pensando naquela situação de renovar a seleção dele, a seleção da Inglaterra. Porém, eu particularmente levaria os 3 pela experiência dos 3. Mas como ele está pensando em renovação, não digo injustiça, mas eu faria o contrário. E a Inglaterra está entre os 5 favoritos para a Copa do Mundo? Hein, Breno? Para mim está, Batista, entre os 5 favoritos. E você, Tigrão? Não. E você, CH? Não. Para mim está entre os 5. A Inglaterra não acontece, né? Porque a Inglaterra foi campeã somente em 66. Mas todo ano a Inglaterra está entre as favoritas. Foi campeã e no apito. A bola entrou. Bola da Alemanha. Então, Inglaterra também, você pega a liga inglesa, é a mais forte do mundo. Mas inglês mesmo, tem bem pouco nos grandes times. Principal torcida organizada do Palmeiras pede saída de Abel Ferreira após derrota na Libertadores. Na publicação, a torcida ainda criticou a presidente do clube, Leila Pereira, e o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros. Eu tô rindo, né? Para apenas imaginar se o Palmeiras estivesse numa situação que está vivendo a Ponte. O que é? O Palmeiras, a torcida está pedindo a saída do Abel Ferreira e criticando a presidente Leila Pereira. E o Anderson Barros também. E aí, a torcida do Palmeiras está na razão em pedir a saída do Abel. Eu começo com você, Breno Beretta.
Ah, não, Batista, eles estão mudando as coisas, né? Eu sei que o Abel é chato, tem falado algumas besteiras aí quando perde, mas estão ficando loucos. É o principal treinador que tem hoje no Brasil. Quando o cara está mal acostumado e a carne vem um pouquinho mais passada do que ele estava pretendendo, aí ele começa a fazer críticas, né? Mas é Red Angus, é uma carne de primeira qualidade, mas ele achou que ficou um pouco mais passada. É o que está acontecendo com a torcida do Palmeiras. E aí, Tigrão, quero ouvi-lo. Pô, o cara tem quase 400 títulos, pô. Você tá louco. A Mancha Verde tá chorando de barriga cheia. E você, CH, qual é a sua reflexão? Apesar do Palmeiras estar jogando mal e faz tempo, e o Palmeiras gastou muito dinheiro em contratações, e na prática as coisas não estão se encaixando, a torcida está errada, na minha opinião. Tem que ter respeito por tudo aquilo, e eu acho ele um chato de galocha. Mal educado, mas ele é competente. Portanto, a torcida está errada. Vamos lá, palpites. Qual o seu palpite para considerada primeira final do Brasileirão neste fim de semana no Maracanã? Flamengo, Palmeiras ou empate? Começa com você, CH. Flamengo. E você, Breno Beretta? Vitória do Palmeiras, 2-1. Quem marca? Pra mim, Flaco Lopes marca os 2, Batista. E você, Tigrão, o seu palpitômetro hoje está com a bateria carregada ou está meia boca? Está meio bambo. Carregadíssimo. Acho que está meio bambo, hein? Não tá não. Com o frio é mais difícil, mas bom. É assim, ó, o Flamengo vai ganhar, Tigrão, sabe por quê? É decisão. Ô, Tigrão. Oi. Conta a história do calço pro Batista. Não. Aqui no ar não dá. Eu tiro a rádio fora do ar. Olha, nós vamos providenciar Flamengo. Nós vamos providenciar um podcast onde tudo isso que vocês não podem falar no ar, mas ficam insinuando, principalmente o CH fica cutucando. Conta aí, Tigrão, ele sabe que não pode contar no ar, né? Aí nós vamos contar lá no podcast, aí toda vez que o CH cutucar, aí o Tigrão poderá responder. Vai lá na internet, que lá pode falar tudo que quiser, né? Agora aqui no ar, mas mesmo na internet mínimo, né? Mesmo na internet é capaz de ir os 3 presos. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Destaque final é que o elenco da Macaca ainda treina amanhã pela manhã antes de embarcar rumo a Maceió para encarar o CRB no domingo, sem Brian Borges, artilheiro da equipe nesta temporada. Grande abraço para você e até domingo, Batista. Breno Beretta, destaque final do Guarani e a sua despedida. Bom, o Guarani já está em Santa Catarina, viajou hoje à tarde e o time está praticamente definido. Pelo que eu sei, o time que vai a campo amanhã diante do Barra: Kaique França, Rian, primeira vez na lateral direita, Maurício Antônio e Jonathan voltando para a zaga, Emerson na esquerda. William Farias voltando para o meio campo, ao lado do Carlos Eduardo, o Cachoeira e o João Paulo. Quem que vai entrar no lugar do Herbert? Vai ser o Isaac. E na frente o Maranhão. Um abraço a todos, até amanhã no Jogo do Bugre, Batista. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã na tela da Band. Só me avisa com antecedência, porque eu quero preparar essa pauta pro podcast, tá bom, Batista? Não vejo a hora de chegar esse momento. Boa noite. Abraço, Tigrão, e até amanhã, 5 da tarde, na tela da Band. 4:45, né? O Batista, você viu que o Breno deu razão para mim, ele falou Jonathan. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado. Na sequência, vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora, Esporte em Debate.
Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Oferecimento Vonder, ferramenta manual ou elétrica é Vonder. Coisa linda! 7h31. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta sexta-feira. Como é que é? Pronto, já se divertiu aí? Já. Tá. Sexta-feira.